Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rubens Eduardo Cordeiro, cujo nome é O Peregrino Abraão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Rubens Cordeiro. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir para vocês que se inscrevam no canal. Hoje tivemos mais uma pessoa inscrita, é sempre uma alegria. Que vocês compartilhem, que vocês façam ali uma mensagem, enfim, qualquer coisa que dê a entender que o nosso canal tem movimentação e ele é importante. Tá bom, irmãos? Porque assim, o que acontece? A palavra de Deus vai sendo divulgada para outras pessoas. Bem, agora vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa compreender a mensagem de hoje. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos e em teu nome pedimos que nos ensine a importância de confiarmos em ti, mesmo sendo peregrinos aqui. A nossa terra não é daqui, mas em ti podemos caminhar por ela e confiando sempre, como Abraão vai nos ensinar. Nós te agradecemos e pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Gênesis 12, de 1 a 9. Bom, esse texto é sobre ser peregrino, né? E não é fácil, não. É uma mensagem profunda sobre fé, sobre obediência, sobre uma jornada espiritual como peregrinos que somos, né? Guiados e protegidos por Deus. Bom, ser peregrino. O que é ser peregrino, né? A gente, quando decide ser peregrino, a gente decide sair e confiar. Então, o que acontece? Deus chamou Abraão para deixar a terra dele. Tava ali, ó, no maior conforto, ele era maior ricaço, tava tudo bem. Mas Deus falou, ó, sai aí do meio da sua família, deixa aí todo mundo e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Bom, era um chamado divino para romper com o conforto e a segurança que ele já conhecia e embarcar numa jornada totalmente de fé que ele não sabia onde ia dar. Então, ser peregrino é viver como alguém que está caminhando, está em trânsito, confiando que Deus está a cada passo nos conduzindo, mesmo sem saber qual seja o destino final. Outra coisa, Deus, ele promete proteção. Então, Deus não chamou o irmão Abraão somente para sair fora e viver nômade. Mas ele promete bênçãos, né? Ele fala que vai fazer dele uma nação bem grande e vai abençoar e vai engrandecer o nome dele, né? Isso mostra o quê? Que mesmo como peregrinos, a gente não está desamparado. Deus está sempre com a gente. A proteção de Deus acompanha aqueles que obedecem a sua chamada. Quando você entende que Deus quer uma coisa de você e você faz, Deus vai estar ali com você passo a passo. Então, caminhar com fé e construir altares é o que o irmão Abraão faz, né? Ele partiu como o Senhor tinha mandado ele fazer e lá no caminho dele ele vai construindo altares, né? Lugares que todos que passarem por ali vão ver que Abraão tinha fé no Deus vivo e verdadeiro, né? Então, esses altares simbolizavam o quê? Momentos de encontro com Deus. Ali o irmão Abraão marcava aquele local como realmente um marco espiritual na jornada dele, né? Então, mesmo em terra estrangeira, mesmo não sabendo para onde ele estava indo, o irmão Abraão invocava o nome de Deus, né, mostrando que o peregrino leva consigo a presença de Deus, independente de para onde ele vai, independente se ele sabe o destino ou não, ele leva consigo a presença de Deus. Então, o que essa passagem vai ensinar pra gente? Que ser peregrino é viver com os olhos voltados para as promessas,
coração na fé e alma protegida por Deus. É confiar que mesmo sem saber o caminho completo, Deus vai nos guiar, proteger, porque Ele sempre cumpre o que Ele promete. Então vamos ver lá, Gênesis 12, de 1 a 9. E diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência herdarei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se O Peregrino Abraão. O versículo escolhido chama-se o 1, e é assim, ó: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Ora, então o que significa ser peregrino? Aquele que anda, que viaja, que empreende grandes jornadas. E a gente pode dizer que Abraão é um excelente exemplo do que significa ser peregrino, né? Ao ouvir e atender a voz de Deus, do Senhor, ele rompeu a bolha da cultura dele e saiu de onde ele estava. Não quis nem saber, ele foi obediente. Então era preciso que ele fosse além das fronteiras, que deixasse a sua zona de conforto, que experimentasse o novo e o desconhecido, sem saber se seria bom ou não, né? No caminho que ele começou a seguir, ele enfrentou fome, o medo de perder a esposa, os desencontros com seu sobrinho, guerras, a infertilidade da Sarai. Então, uma luta após a outra. Mas à medida que ele ia caminhando, ele ouvia a confortadora voz do Senhor. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, assim como Abraão, a gente também é peregrino. A gente precisa se lembrar sempre do Salmo 121. E eu vou ler para vocês. O Salmo 121 diz assim, ó: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, desculpem. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Então, assim como Abraão, a gente também era peregrino. E a gente precisa se lembrar sempre desse salmo que eu acabei de ler, que garante o nosso socorro em meio às idas e vindas da nossa vida. Lembrando que a nossa vida está em Deus, está no Senhor que fez o céu e a terra, que é Ele que não deixa o pé da gente vacilar quando o sol está muito forte, quando a gente está nos desafios da vida. É o Senhor quem vai abrigar a gente do frio de noite e é Ele que vai nos guardar de todo mal. Então, às vezes até parece que não tem saída. Mas à medida que a gente vai caminhando com o Criador do céu e da terra, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. Então, nosso manancial termina assim, ó: confie na proteção e no cuidado do Senhor. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos
que temos um grande exemplo do peregrino Abraão. Para nós o abraço é super fácil, é muito possível abraçar. E ó, irmãos, lembra do nosso versículo deste ano, que é o versículo 20, do Salmo 25, versículo 12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, eu vou me despedir com a frase do ano, escrita por A.W. Tozer, que é a seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.